Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Aê, glória a Deus. Glória a Deus. Bem, que alegria de verdade estar aqui com vocês, porque eu sei, mas eu sei assim muito bem, sabe, que eu estou no centro da vontade de Deus. E é muito bom quando assim o Senhor nos escolhe, né, gente, para estarmos juntas. O Senhor nos escolhe para sermos mesmo família, para conhecer. Eu estou muito feliz e muito grata, porque eu creio que nenhuma de nós escolhemos em primeiro lugar estar aqui, mas o Senhor nos escolheu chamar até aqui. E eu sei que grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Bem, meu nome é Séries Silva. Eu sou de Belo Horizonte. Quantos de vocês participaram do congresso ano passado online? Amém. Eu tive a graça também, né? De lá de Belo Horizonte participar junto com vocês pelo congresso, através do congresso online. Eu falo que foi assim uns desafios, né? Desafio para a vida da gente, porque a pandemia, na verdade, ela nos pegou de surpresa, sim. Mas eu quero falar algo para vocês. Eu sei que tivemos muitas aflições, que foi provocado muita dor, mas eu falo algo para vocês. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está separando o joio do trigo. E nós estamos vivendo um tempo onde, mesmo na escassez, na miséria, Deus tem levantado um povo que do mais profundo, de dentro do nosso interior, porque nós temos crido no Senhor, de dentro de nós tem corrido rios de águas vivas. Então, nós temos motivos de sobra para agradecer o Senhor por estarmos aqui. Nós somos bem-aventuradas por estar aqui mesmo. E eu queria orar. Vamos ficar de pé? Senhor, eu quero te render mais uma vez toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. O Senhor nos escolheu. Aprove ao Senhor, Pai. Aprove ao Senhor nos trazer nesse lugar. E como eu sempre te digo, Pai, preparadas a gente muitas vezes está, mas a gente não está pronta para aquilo que o Senhor pode fazer, porque só o Senhor faz. E nós queremos te entregar essa noite, Pai, tudo, Pai. Toma o controle, Senhor, toma o controle, Pai. Levantamos um altar neste lugar e nós declaramos, Pai, que esse altar é teu, Jesus. Esse altar é teu. Fica à vontade, tenha liberdade de trabalhar no mais profundo do nosso interior, de virar chaves no nosso coração. Mas eu quero falar algo, Pai, gera em nós expectativas daquilo que o Senhor quer fazer em nós, porque nós temos convicção, nós temos esperança, Pai, de que o Senhor quer nos surpreender nestes dias. Por isso nós estamos aqui. E não deixa, Deus, a gente ficar muitas vezes sem expectativa ou sem esperança, mas traga no nosso coração uma esperança viva que vai ficar aprisionada no nosso coração daquilo que o Senhor quer fazer em nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Bem, eu sou casada com o Marcelo e eu tenho 3 filhos, já sou avó. Eu tenho uma neta do coração, né, que me ensinou a ser avó. Ela tem 2 anos. E aí as pessoas falam assim, mas o que é a avó do coração? Eu tenho um primo que morava no interior, ele é filho único. E ele morou com a gente desde os 19 anos. E até hoje ele está junto com a gente. Nós casamos ele, saiu da nossa casa para casar, mas ainda continua trabalhando com a gente. E eu falo que a Luísa, essa de 2 anos, me ensinou a ser avó. E agora eu tenho uma filha da minha primogênita, a Marcela. Uma bebê linda de 9 meses. Gente, eu sou avó, olha que coisa bacana. Fala sério. Hã?
meu marido custou aceitar o título, gente? De avô. Ele custou aceitar o título, vocês não têm noção. Mas eu falo que eu aceitei com muita graça, né? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu ensinar algo para vocês. Uma das coisas que nos ensina é a dor, amém? E a minha mamãe foi uma mulher muito linda, muito bonita. A minha mãe, eu acho que ela falava assim, não acredito que eu sei sua irmã são minhas filhas. Porque a minha mãe era aquela que acordava bonita, deitava bonita. Gente, a mamãe, ela passava batom, ela dormia de batom, ela acordava de batom. E vocês estão me vendo linda assim, mas eu não tenho nada disso, eu não sou chique. Não, gente, não sou. Mas para vir na igreja eu tenho que sair chique. Mas já tentei ser chique igual minha mãe, não passa de 2, 3 dias. É uma luta, eu admiro a mulher que é chique, gente, mas eu não nasci, eu não sou dessas. Aí, a minha mãe falava assim, eu nunca quero ficar velha. Eu nunca quero ficar velha. Ela falava tanto que ela morreu nova, com 67 anos. Porque o que sai da boca tem? Aprendam isso. Aprendam isso. Ela falava sempre assim, nossa, a mamãe, para vocês terem ideia, gente, ela não lavava o cabelo no chuveiro. Porque queimava o cabelo dela. Vira e mexe, minha mãe estava na lavanderia lavando o cabelo no tanque. Na água fria. Porque ela falava assim, nossa, um dia eu ficar careca, eu prefiro morrer. Ela ficou careca, gente, que ela deu leucemia e ela morreu. Agora, sabe por que eu conto isso aqui para vocês? Porque nós somos mulheres. A minha mãe nem eu, nós não tivemos a oportunidade de conhecer um Deus de verdade. Eu conheci o Senhor primeiro que a minha mãe. E algo que eu sempre, quando eu olhava para os meus pais, eles converteram bem depois que eu converti. Algo que Deus me ensinou a nunca cobrar dos meus pais o tempo da ignorância, mas fazer diferente na vida dos meus filhos e na vida dos meus netos. E eu posso falar algo para vocês, como mulheres, nós precisamos nos posicionar, entender que uma graça nos move, que ainda que o início da nossa história não tenha sido lindo, não tenha sido maravilhoso, a graça dele nos dá a oportunidade de, apesar dele não ter escrito o início da nossa história, dele escrever o final dela. E se você acreditar no que ele faz, no que a graça faz, eu posso falar para vocês, o final da nossa história será incrível. Porque nós não somos movidas pelos nossos dons. Nós não somos movidas por aquilo que nós fazemos. Nós somos movidas pela graça de Deus. Amém? E essa graça, gente, me alcançou tanto. Eu estou feliz demais. Karine, pastor, porque eu vou sair daqui com um monte de seguidora. Ô, gente, fala sério, vocês não têm noção da preguiça que eu tenho de rede social. Vou confessar para vocês também. Sabe o que é uma pessoa tratada? É eu. Porque, querendo ou não, a gente quer fazer as coisas do jeitinho que a gente quer, né? Aí, de repente, vem, ano passado, Karine, para mim gravar aquele vídeo aqui para vocês não têm noção, tanto foi difícil, não. O cara que filmou, você tem que maquiar, você tem que fazer isso. Eu ficava assim, Gente, vocês não têm noção tanto que eu tenho pavor de salão. Vocês não têm noção. Aí no início, sabe, era tudo assim, né? Era tudo muito. Mas o dia que eu descobri, gente, que eu podia ser de verdade, ainda usar a internet de verdade, sendo do jeito que eu sou, aí as coisas começaram a ficar mais bacanas. Porque, apesar de existir um mundo virtual, eu e você podemos ser real. Eu e você podemos ser real e usar o mundo virtual para ser de verdade. Isso é lindo. Eu estou aqui hoje porque um dia a Eva, falou de mim para Karine, e Deus é tão bonitinho, mas tão bonitinho, que eu nunca tinha vindo de Salvador, gente. Fala sério. Ele ainda traz a gente para conhecer os lugares e ainda para conhecer vocês. Mas eu conheci Jesus com 19 anos. Gente, imagina que é uma mulher que nunca tinha ouvido falar assim, eu estou orando por você,
Jesus é isso. Não, gente, eu nunca tinha ouvido isso. Isso para mim, eu não tive nenhuma mulher que marcou a minha geração. Pelo contrário, eu fui marcada pelo abuso. Eu passei por um abuso dos 5 aos 8 anos. Então, Sérgio, qual a mulher que te marcou? Não, nenhuma. Eu fui marcada pelo abuso. E por um bando de coisas que o abuso trouxe para a minha vida. Mas apesar de eu não ter tido nenhuma mulher que marcou a minha geração, a graça de Deus me levou hoje a ser uma mulher que está marcando a geração de milhares e milhares de mulheres. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que me carrega. Tem a ver com aquele que me chamou. Tem a ver com aquele que chama as coisas que são fraquinhas, né? Para confundir aquelas que acha que são fortes. Aquele que chama as coisas que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão entender o que é essa confusão. Eu sou escritora. Há 15 dias atrás, não, há um mês atrás, eu publiquei a minha 8ª obra. Uau, né, gente? Gente, eu era a mais burra da escola. Vocês não têm noção tanto que eu era burra na escola. Vocês não têm noção, até uns 12, eu tenho que aumentar essa data, que as coisas passando, eu fico só falando em 10. Entendeu? A gente acha que o tempo passa. Mas até mais ou menos uns 12 anos atrás, eu acordava à noite, gente. Eu acordava à noite suando, tendo pesadelo. Que pesadelo que eu estava fazendo prova, que eu não sabia nada. Você tem noção do que é isso? Aí Deus pega aquela menina que não sabe nada, que só formou numa faculdade de Direito, porque Deus levantou uma mulher, que eu nunca vou esquecer o nome dela, para colocar o meu nome no TCC, que eu nunca dei conta de fazer um TCC. Nunca vou esquecer o nome dela. Aí Deus pega essa menina, que não sabe nem, vocês não têm noção, agora melhorou um pouquinho, né? Mas quando eu entrei no Instagram, teve uma vez que uma mulher me chamou e falou assim, não, tomara que ela não seja daqui, mas não vai ser não. Eu não vou te corrigir mais. Eu já te falei que assim não escreve Você escreve tudo errado. Eu falei, me perdoa, continua me corrigindo, por favor. Vocês não têm noção tanto que as mulheres me chamavam no Instagram para falar que eu escrevia as coisas erradas, não, gente. Eu falava, por favor, não desiste de mim. E essas 8 obras estão aqui, porque eu conheci a graça de Deus. Eu conheci a graça de Deus. E ela é tão graça, que eu sou igual Pedro. Para me entender as coisas, tem que falar comigo 3 vezes. Porque eu sou mais difícil de entender também. Aí, quando eu publiquei a minha 7ª obra, qual que foi a 7ª obra que o Mulheres Ensinando Mulheres publicou? A Bíblia. A Bíblia Sagrada. Mas eu nem imaginei que o número 7 era o número da perfeição. Aí, quando eu publiquei, olha que linda. É linda, né? Ela tem um encarte tão chique no início. Aí, quando eu publiquei, Deus virou para mim. Que bonitinha. Ela já... Como é que é o nome da senhora? Dona Antônia. Com o maior prazer, Dona Antônia. Ela trouxe a minha Bíblia, gente. Olha, a senhora me segue, né, Dona Antônia? Oi, gente. Onde você foi? Vocês foram para Belo Horizonte? Lá para a Conferência do Mulheres? Gente, que gracinha. Só Jesus que faz isso. Ô, gente, trouxe a Bíblia para a senhora, Dona Antônia. Uau, que gracinha. Eu sei que não pode ir, mas se puder, eu quero te dar um abraço, tá? Tá bom? Amém, Dona Antônia. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para o Senhor, gente. Que coisa mais linda. Aí, gente, quando eu estava publicando a Bíblia, Deus virou para mim e falou assim, filha, essa é a sua 7ª obra. Eu falei, pai, lindo. Ele disse, não é lindo, não. Eu só quero te falar que o número 7 é o número da perfeição. Você nunca deixa seus livros ser mais popular na sua vida do que a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Amadas, nada pode tomar o lugar da gente. Nenhum livro, nenhuma pessoa pode tomar o lugar da palavra de Deus no nosso coração.
Se você lê mais livros do que a palavra de Deus, eu quero te falar algo. Que Deus vire uma chave na sua vida esses dias. Porque a palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. E a minha oração é que vocês saiam daqui apaixonadas por Ele. Eu nem tem problema de vocês se esquecerem de mim, eu não me importo. Mas que a chama no coração de vocês volte a ser acesa pela vontade dEle, porque Ele é a palavra. Amém? E o Mulheres Ensinando Mulheres nasceu assim. O Mulheres Ensinando Mulheres hoje, ele é um ministério totalmente voltado para ensinar a genuinidade da palavra de Deus. Todas as rendas do meu livro estão investidas 100% nesse ministério, em conferências, em reunião de mulheres, para que outras mulheres possam mesmo conhecer a Deus. E eu queria que você abrisse a palavra lá em Efésios 2, no versículo 4. Sabe, meninas, nós temos uma ausência, nós temos assim, existe um buraco tão grande no nosso coração. E esse buraco, a única coisa que cabe dentro dele, que preenche ele, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Enquanto a gente não tem revelação que o buraco que existe no nosso coração, ele só pode ser cheio através desse amor de Deus, a gente vai continuar nos movendo da maneira errada. E infelizmente, é muito fácil a gente se mover da maneira errada. Muito fácil. Por quê? Porque nós não temos a revelação do amor de Deus, que se revela para nós através da paternidade de Deus. Meninas, eu fui criada numa família muito simples, muito carinhosa, mas o amor que eles tinham por mim, sabe, o carinho que eles tinham por mim, não foi necessário para me livrar de algo que quase destruiu a minha vida. Porque não é aquilo que homens nos oferecem que muda a nossa história. O que muda a nossa história é a paternidade de Deus. O que preenche os buracos do nosso coração é isso. Por isso, nós estamos vivendo uma geração onde existe um perigo muito grande. As pessoas são chamadas e ensinadas que elas têm que fazer. Mas eu quero te falar, a única coisa que eu e você precisamos aprender de verdade é ser. Porque só quando nós entendemos que somos movidas pela graça, que somos filhas do Deus vivo, é que nós vamos fazer as coisas de uma maneira correta. Deus, Ele não quer que a gente fique aí apresentando um monte de obra para Ele, mas Ele quer fazer uma obra linda no nosso coração. É isso que Ele quer fazer aqui na nossa vida esses dias. Não é que você fique aqui e fala, eu vejo a vida das séries, olha, ela escreveu o livro, eu vou fazer isso. Não, deleta, por favor. Deixa Deus te falar, deixa Deus te mover, deixa Deus te conduzir. A única coisa que nós precisamos aqui é ser inundados e encharcados da paternidade de Deus. E aqui em Efésios ele nos mostra isso de uma maneira tão linda, porque aqui no versículo 4 ele fala que Deus, sendo rico em misericórdia, porque por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo a gente estando mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com... A gente não tem vida se for separado dele. Juntamente com Cristo. É junto, gente. Sem Ele não vai, sem Ele não rompe, sem Ele não funciona. Sério, mas o que é estar junto dele? Estar junto dele é estar junto da palavra todos os dias. É a gente ter tempo na palavra, é a gente ter tempo com Ele. Juntamente com Cristo. Por quê? Porque é pela graça que nós somos salvos. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção. As pessoas hoje, enquanto elas lutam por posição que o mundo oferece, ainda aqui dentro da igreja, tá, gente? Quando as pessoas hoje lutam querendo buscar posições que são oferecidas por homens, sabe o que acontece? Elas até conseguem essa posição, mas elas não conseguem escutar o lugar que Deus a chamou para estar, nos lugares celestiais.
E você sabia que quando ele fala que a seara é grande, que os ceifeiros são poucos, muitas vezes, por quê? Porque em vez da gente querer ocupar o nosso lugar de acordo com uma visão celestial, a gente está nos esforçando para fazer, para ocupar lugar na terra. E está tudo errado, está tudo errado. Amados, não termina aqui, ele continua falando por que ele quer que a gente assente em lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, não acaba aqui. Existe um lugar lindo que está esperando por nós. A suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele continua falando, porque é pela graça que vocês são salvos, é mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que se ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas. Mas você não entende? Primeiro ele fala que não vem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitura dele, criados em Jesus para boas. Sabe o que isso significa? Significa que nós não podemos viver fazendo obras, mas nós temos que viver de antemão, entendendo que a gente tem que andar, deixando Deus fazer uma obra linda em nós. A gente faz um trabalho numa comunidade carente. E eu quero falar algo para vocês. Fizemos uma festa linda agora. Tem mais ou menos uns 6, 7 meses que o Senhor nos deu aquela comunidade de presente. E tem sido lindo. Hoje a gente tem uma escolinha de futebol lá dentro dessa comunidade, que eles têm aulas todas terças e quintas, e antes da aulinha eles estão aprendendo a palavra. Nós já temos uma reunião na casa de uma família preciosa lá dentro da comunidade. E agora, nós fizemos uma festa linda lá no Dia das Crianças. Gente, foi muito lindo. E eu quero falar para vocês, sabe quem mais nos ajudou ali, fazendo essa festa linda? O traficante. Porque ele é bom em fazer boas obras. Vocês não têm noção tanto que ele é bom. O cara é o cara. E ele não apenas paga os negócios, ele fica ali, ele ajuda a montar, ele faz isso, ele faz aquilo. Por isso que ninguém é salvo por obras. Não adianta você construir de um lado e destruir de outro. Não se apeguem em boas obras, mas se apeguem na graça de Deus. E essa graça é como se Deus falasse assim: ei, primeiro em você, depois através de você. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente que é mulher, outro dia eu não sei o que eu falei para meu marido, que ele virou para mim e falou assim: não, mas vocês são cri-crisenta, hein? Ai, e o tanto que é difícil engolir, parece que você está engolindo um gato de ré. Lá em Minas fala assim: você já viu o que é engolir um gato de ré? Mas tem hora que ele me dá cada nabada. Meu marido é um homem de Deus. E ele fala: meu maior ministério é você. Eu falo: eu sei. Eu sei. E por que nós somos assim, nós mulheres? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de pregar para homem. Não gosto. Porque eu aprendi tanto a honrar o meu marido, tanto. Eu aprendi a olhar para o meu marido de uma maneira tão assim, que quando eu vejo uns homens ali, eu até viro a cara assim, ó. Vai voltar até dar uma volta assim, ó. Vocês me entendem? Porque muitas vezes eles nos conhecem mais do que nós mesmas. E eu não gosto de pregar para homem, porque geralmente eles chegam em casa e falam assim: tá vendo o que a fulana falou? Tá vendo? Você lembra o que a pastora falou? Porque eu sei o tanto que a gente precisa ser corrigida, o tanto que a gente precisa ser cuidado, o tanto que a gente precisa ser transformada. Por quê? Porque dentro de nós tem um poder que constrói, mas também tem um poder que destrói. Gente, o dia que Deus abriu os meus olhos, Ele me falou: dentro de você tem uma bomba relógio. Eu queria sair correndo. Dentro de mim, de vocês, tem uma bomba relógio. Ela destrói. E eu vou falar uma coisa para vocês. E essa destruição, ela atinge muitas pessoas que estão do nosso lado. Teve uma vez, eu acho que foi bem recentemente, eu fui muito
assim, Deus usou muito, sabe, para me fazer conhecida de uma maneira que eu não imaginava, até porque eu nunca comecei ele escrevendo para ser um livro, eu comecei ele como uma série nos grupos de WhatsApp, que a gente tem grupo de WhatsApp. Hoje a Marisa estava me perguntando, quem cuida dos seus grupos de WhatsApp? Eu falei, eu tenho 36 grupos de WhatsApp, com a média de 200 mulheres cada um. Eu não abri mão deles ainda, porque eu gosto. Eu gosto de cuidar, eu gosto de estar, eu gosto de orar, eu gosto disso, eu sinto falta disso. E aí, eu fiquei muito conhecida por causa desse livro aqui, A Tola Destrói e a Sábia Constrói. Tem o volume 1, tem o volume 2, e como eu falei para vocês, começou de uma série no Instagram, nos grupos de WhatsApp. São lições, são pequenas lições que mudaram a vida de muitas mulheres, restaurou o casamento, tiraram elas de uma posição. E uma das lições, gente, fala que a mulher tola, ela vive gritando dentro de casa. E a mulher sábia, ela consegue conter a sua voz. E o grito é uma falta de respeito para mim. Você gritar com uma pessoa, você não respeita aquela pessoa. E um dia eu estava falando, sabe, um pouquinho sobre essa lição. Teve uma mulher que começou a rir aí, gente, mas ela dava crise de riso. Depois eu entendi que ela gritava demais e ela estava rindo de nervosa. Gente, mas teve que sentar do lado dela e pôr assim a mão nela. Ela... Eu falei, meu Deus do céu. E por que eu aprendi isso de uma maneira tão fácil? Além da Bíblia falar que quando nós somos novas criaturas, a gente tem que deixar de lado a gritaria, né, gente? Minha mãe gritava demais. E eu falava, quando eu casar, eu nunca vou levantar a voz para o meu marido. Ainda que eu engula gato de ré. Às vezes lá em casa é muito engraçado, porque os meninos, pá, aumentam a voz e eu, aham. Fala alto, mãe. Eu falei, não, eu não falo alto, eu só falo baixo. Fala baixo que você me escuta. Porque se a gente revida, qualquer pessoa, se você revida da maneira que ela vem, a pessoa nunca vai entender o que ela faz que é errado. Nunca. Então, quando Deus me levantou para fazer essa série, uma das coisas foi que eu entendi que primeiro Ele queria fazer em mim, para depois fazer através de mim. Amadas, primeiro em nós, para depois através de nós. Sabe por quê? Porque o que precisa nos mover, não pode ser aquilo que a gente faz. O que tem que me mover, eu e você, não são as obras da nossa mão, não, mas é a obra que a gente deixa Jesus fazer no nosso coração. É essa obra que precisa nos mover, sabe? Porque Deus não quer ter escrava. Não, porque eu faço isso, eu chego na igreja às 7 horas da manhã, eu saio às 7 horas da noite, como se isso se... Não, gente, Deus quer filhas. Filhas que são apaixonadas por Ele, que são tão apaixonadas, que abrem mão muitas vezes até de não fazer, de não aparecer, porque sabe que aquele momento não é a melhor hora. Vocês sabiam que muitas vezes não fazer é mais difícil do que fazer? Tem mulheres que muitas vezes fogem de casa, porque não quer ser tratada e corre para a igreja. E a casa continua uma verdadeira bagunça. Vocês lembram aquele endemoniado, né? Quando ele, gadareno lá, quando ele foi curado, aí ele ficou muito empolgado, e a gente fica muito empolgada quando Jesus nos cura. Mas aí ele chegou para Jesus ali em Marcos 5 e falou, Senhor, deixa eu te seguir. Aí Jesus virou para ele e falou assim, não, volta para a tua casa, e vai falar para os da tua casa. Porque é mais difícil, gente. Porque quando começa dentro da nossa casa, o processo é mais doloroso, mas é no centro da vontade de Deus, que Deus de fato, de verdade, nos mostra o amor dele por nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer fazer de mim e de você uma família. Eu tenho pedido muito para Deus, sabe? Esse ano eu extrapolei muito com a minha agenda, muito. Eu tenho aprendido a falar não para as pessoas. Mas eu tenho uma família, eu lidero uma igreja, eu tenho filho, eu tenho netos. E eu falei para o Senhor, sabe? Eu falei, Senhor, ano que vem eu não quero ter uma agenda, eu quero ter aliança com pessoas. Eu quero ter aliança, eu quero ir onde o Senhor me levar. Eu não quero simplesmente ir para chegar a falar, porque gente, para falar tem muito, né, gente? Você liga no YouTube aí, você escuta detalhes, você até escuta o que você quer falar.
Mas eu quero ir, eu quero sentar na mesa, eu quero olhar nos olhos, eu quero ser diferente, eu quero abraçar, eu quero fazer diferença. Porque eu também preciso. Essa obra, ela continua em mim. E quando eu entendi que essa obra, ela é constante. Quando Deus me ensinou que a tola, ela sempre vai destruir, a sábia sempre vai construir, que isso vai ser uma constância na minha vida. Quando você entende que a obra na sua vida é algo constante, sabe o que vai acontecer? Você vai parar de olhar para a obra que Deus está fazendo na vida dos outros. Porque se você está em obra, você não pode julgar o que está do seu lado também. Porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo na vida da gente. E fala sério, a gente é especialista em descrever uma situação, né, gente? Fala sério. A gente é especialista em dar o fim da história. Porque a gente é sábia. Nós somos chamados para edificar. Nós somos chamados para construir. Certa vez Deus virou para mim e falou assim, eu tenho um menino meu do meio, é homem, sabe? E eu pelejando com esse menino. Aí Deus virou para mim e falou assim, eu falei, mas eu tenho que dar um bom exemplo de mãe para ele. Aí um dia Deus virou para mim e falou assim, por que você tem que dar um bom exemplo de mãe para ele? Algum dia ele vai ser mãe? Gente, Deus me desmoronou. Eu falei, não, ele nunca vai ser mãe. Ele falou, então por que você está querendo mostrar para que é uma boa mãe? E Deus falou assim, você ainda vai correr o risco dele casar com a mulher, e dele chegar perto de você e falar assim, nossa, minha mulher, ela é uma verdadeira mãe. Eu falei, tá, e aí? O que eu tenho que fazer? Você tem que dar para ele o exemplo de filha, porque você não foi chamada para ser mãe, você foi chamada para ser filha, filha minha. E uma filha minha, ela será sempre dependente, porque como mãe, você sabia que uma das coisas que a mulher mais se perde é na maternidade? Porque a maternidade, ela esquece que a graça é que alcança ela, e ela acha que ela vai resolver o problema do filho. Quantas e quantas mães assumem o papel de mãe, assumem o papel de esposa, assumem o papel disso, daquilo, e se esquecem que nós não fomos chamados para ser esposa em primeiro lugar, para ser mãe em primeiro lugar, nós somos chamados para ser filhas, filhas do Deus vivo. Quantas e quantas mães se esquecem? Amada, deixa eu falar uma coisa para você, o pai só vira pai. O pai só vira pai depois de mais ou menos assim, no mínimo um mês dentro de casa com o menino. Mas até então, a única coisa que um homem tem é um menino que nasceu careca, banguelo, que ainda pegou a esposa, num bom tempo ele não vai fazer sexo. Mais nada. Mãe já nasce mãe, porque a gente carrega o menino ali 9 meses. Mas o pai não, gente. Mas a gente é tão assim, né? A gente é tão assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sai dessa ideia de ser leoa. Deus não te chamou para ser leoa, não. Deus te chamou para carregar a identidade de Cristo. Deus não te chamou para ser leoa, não. Mas eu sou filha do leão. Sim, você é filha do leão para depender do leão. E não para colocar suas garras para fora. Sabe? Não faça isso. Uma leoa, ela só... Presta atenção, uma leoa, ela só dá a luz se ela estiver embaixo da cobertura do leão. Ela não produz sem ele. Ela não prospera sem ele. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão esquecendo totalmente da graça de Deus. E a graça de Deus, ela te leva a querer carregar apenas a identidade de Cristo. Não é um dia querer ser águia, outro dia querer ser leoa, outro dia serei isso, aquilo outro, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu nunca posso ser na minha vida é a tal da águia. Teve uma vez que eu cismei, que Deus tinha virado uma chave de mim e eu ia virar uma águia. Voltei de um culto morma e Deus virou uma chave dentro de mim, que agora eu vou virar uma águia. Segunda semana, eu já tinha respondido meu marido uma vez, depois que eu tinha virado águia. Segunda vez, eu respondi ele virou para mim e falou assim, se você continuar querendo ser águia, eu vou te colocar numa gaiola. Estava dentro do meu quarto, arrumando para ir para a igreja, eu nunca vou esquecer disso, eu vou arrumar uma gaiola para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem marido que não nasceu para ter mulher águia. Aprendam isso.
Sério, como que eu vou ser a mulher perfeita para meu marido carregando a identidade de Cristo? Carregando a identidade de Cristo, não é cismando cada vez que você vê uma mulher, você vai querer carregar uma identidade, não. Tem tempo que a mulher é leoa, tem tempo que a mulher é águia, mas tem tempo que Jesus manda você ser prudente, igual uma serpente. Aí vai ter tempo que você vai ser uma cobra? Gente, eu conheço mulher que anda com uma pomba aqui, ó. Eu não acho isso errado, não acho bacana. Mas de pomba ela não tem nada. Tem nada, ela só carrega a pomba no pescoço, mas não tem nada de pomba, misericórdia. Por quê? Porque enquanto a gente não entende que é a graça, que a gente tem que carregar a identidade de Cristo, a gente vive querendo ser outra pessoa e carregar um monte de identidade que nós nunca fomos chamados para carregar. E chamados para fazer o que nós nunca fomos chamados para fazer. O meu marido é um homem que cuida. E eu preciso viver uma vida aprendendo a ser cuidada. Essa é a identidade do meu marido. E Deus chamou ele com a missão. E ele me chamou para me submeter à missão dele. E é na missão dele que eu vou me completar. Nunca ao contrário. Agora nós só entendemos isso se a gente entender o que é algo que se chama graça. Amadas, uma mulher que é movida pela graça, ela escolhe se mover por quem Jesus é, e não por aquilo que ela é, ou por aquilo que ela quer ser, ou por aí vai. Quando nós escolhemos entender, eu quero ser... Gente, isso é muito forte esse tema, muito forte isso. Eu sei que Deus vai virar chaves aqui nesse final de semana em nós. Porque muitas de nós, eu vou falar uma coisa para vocês, nós não estamos nos movendo pela graça, nós estamos nos movendo pela nossa sabedoria humana, nós estamos movendo por aquilo, pelos nossos dons, nós estamos movendo por um monte de coisa, mas a última coisa que nós estamos movendo é pela graça. A graça é um favor imerecido de Deus para nós, é algo que a gente não merece. E se a gente entende o que é ser movida pela graça, a gente não vai andar com o nariz em pé, a gente vai andar com a boca no pó. Porque você não, quando você sabe que você carrega o que você não merece, você entende aquilo que você foi chamada para fazer. O que eu fui chamada para fazer? Eu fui chamada para imitar Jesus. E como é que era Jesus? Ele era manso e humilde Essa é a essência dele. Essa é a essência dele. Se tiver uma coisa que não me pega, que eu rapidamente deleto, é se eu começo a ver pregações, a pessoa falando mais dela do que falando de Jesus. Eu quero aprender a ser como ele, eu não quero aprender a ser como mulher alguma, eu não quero aprender a ser como homem nenhum. Eu quero aprender a ser como Jesus, e eu quero aprender de pessoas que me ensinam a ser como ele. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Preste bastante atenção, principalmente se o seu filho é pequeno, ou se seu filho ainda está na adolescência. Hoje tem se ensinado muito a ensinar os nossos filhos que eles têm que ter uma identidade, que eles têm que ser isso, que eles têm que ser aquilo, que eles têm que ser aquilo outro. Mas Jesus vira e fala assim: ei, se te bater numa face, dá outra. Mas não, a gente está querendo ensinar. Amada, se Deus não tiver misericórdia de nós, vai começar a nascer uma geração na igreja que não vai se sujeitar a ninguém. A ninguém. Porque o único que nos dá exemplo de submissão e sujeição é Jesus Cristo. E nós estamos ensinando hoje os nossos filhos a ter uma identidade, sabe para quê? Para que eles alcancem meios que lhe tragam poder, que lhe tragam prazer, que lhe tragam dinheiro. Você quer aprender de mim? Venha. Seja manso e humilde de coração. Mas é difícil ensinar os nossos filhos, né? A dar outra face, a caminhar a segunda milha. A ensinar o nosso filho homem que pode chorar. Não, porque o homem não chora. Mas o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Cadê a essência? Cadê o que nos move? Cadê o que nos deixa? Cadê o que nos levanta? Não, mas a gente é tão liô, que se alguém fizer alguma... Gente, não precisa levantar a mão, não. Faz tudo comigo, mas não faça com o meu filho. Eu acho que ninguém aqui nunca falou isso. Não, nenhuma de vocês nunca falou isso.
Vocês já imaginaram se Deus resolve falar isso? Você já imaginou se Deus resolve falar isso? O que será que seria de nós? Hã? Pois Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, movidas pela graça, é quando você busca o reino. Você entende que você não, apesar de a gente viver mais nesse mundo, a gente não vive aqui. Ele nos tirou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em... E o tanto que a gente está querendo viver. Olha o que Deus me falou essa semana. Eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada. Terça-feira eu não consegui. Eu vou abrir com vocês, tá? Eu dei um piti muito violento esse final de semana. Muito violento. Queria largar tudo, dei maior babado lá em casa. Foi bravo. Aí, terça-feira de manhã, eu doente. Não consegui fazer a live de oração. Isso nunca tinha acontecido. Não consegui. Aí, quarta-feira de manhã, eu já estava melhor, fui fazer o estudo. Aí, quando eu estava arrumando para a live, Deus virou para mim e falou assim, filha, falei, lá vem burdoada. Ser cristã é muito mais difícil do que ser uma médica. Eu achei bacana que ele usou a medicina, porque a medicina hoje, toda mãe quer que o filho seja... Ninguém quer que o filho seja professor, gente. Mas... Hã? Fala sério. Agora, se não tiver professor, onde vão parar os médicos? Me conte. Olha a inversão de valores. Primeiro o professor, depois o médico. Mas está tudo invertido, está tudo atrapalhado. Está tudo de gai para o ar. Tem ninguém sendo muito difícil uma pessoa falar que é movida pela graça, porque quem é movido pela graça depende. Aí ele começou a falar comigo, eu arrumando para entrar na live. E ele falou assim, ser cristão é muito mais difícil do que ser um médico. Eu falei, eu sei. Mas eu não sabia o que ele queria me falar. Ele me disse assim, a medicina, filha, você tem que estudar muitos anos, é muito sacrifício, não é isso. Mas olha a bênção da medicina. A medicina, ela é escolhida para... O médico vive salvando... É bacana, fala sério, não é? A pessoa vive ali, ela se esforça até o final para salvar. Aí sabe o que ele falou para mim? Sabe o que é difícil ser cristã? Porque eu te chamei para contar para os outros que eles têm que morrer. Falei, uau. Gente, eu tenho que ensinar os dois, eu estou aqui ensinando vocês a morrer. Morre para a sua vontade, morre para os seus querer, morre para os seus gritos, morre para os seus pedidos. E detalhe, para eu ensinar vocês a morrer todos os dias, eu tenho que morrer todos os dias. Porque senão a minha palavra não vai ter autoridade. E ele me disse, sim, filha, é muito difícil ser cristã. Porque enquanto uns são chamados para se alegrar com a vida, vocês são chamados para contar para as pessoas que é apenas através da morte que elas verdadeiramente encontram a vida. Aí a gente começa a entender, muitos são chamados, poucos são. O caminho é, a porta é, e é muito poucos que vão entrar. Mas parece que tiraram esses versículos da Bíblia, gente, é só aqui? É só lá ou aqui também parece? Gente, quanto tempo a gente parece que não escuta isso? Que evangelho é esse? Me conte. Cadê? Ah, mas o evangelho está coisa. Não, gente, o evangelho está lindo aqui, maravilhoso. Ele não é mexido, o que está atrapalhado são as pessoas. O evangelho está lindo, está aqui, ó. Ele não muda não, porque tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela não passa, Ele está aqui, lindo, maravilhoso. Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai. E Ele está pronto, sabe para que Ele está pronto? Para nos ensinar quem quer realmente viver nesse reino. Quem realmente quer aprender a viver sendo movida pela graça. A partir do momento que você está aqui, você não pode mais olhar para ali. Acabou. Acabou. Como eu falei para vocês, uma das coisas que aí esse livro meu começou a ser muito vendido, muito, muito, muito vendido. E eu comecei a falar com o Senhor, não quero isso, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Vou contar para vocês por quê. Porque
Eu escrevi um livro, gente. Eu escrevi um livro e ele era o menos vendido. E eu comecei a ficar revoltada, e esse livro vendendo, tive que fazer segunda edição, aquilo ali, eu falava, Deus, mas está tudo errado. Por quê? Porque esse livro aqui, gente, a tola destrói e a sábia constrói. Eu vou contar para vocês de onde que é o fruto dele. Não se impressione com números, por favor. Ele é fruto desse livro aqui. Que livro que é esse, Séries? Sabe o que é isso aqui? É um livro que eu escrevi ele em 365 dias do ano, ininterruptamente, passando 1 hora e meia sentada, escrevendo, para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia em um ano. E eu falei, Deus, isso aqui é a minha raiz. Eu não quero que as pessoas venham até mim simplesmente para pegar os meus frutos e ir embora, amadas. Tem muita gente querendo dar fruto, mas fruto que não madura. Fruto que parece que você só dá, a pessoa vai embora, mas os frutos que nós precisamos dar tem que ter semente. E a semente tem que cair na terra, e ela tem que morrer, e ela tem que dar raiz. E eu falei, Deus, eu quero levar mulheres a de verdade voltarem para a Bíblia, voltarem a amar a palavra, a voltarem a fazer do Senhor o centro. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu jamais imaginei que ele seria um livro. Eu escrevi esse livro no ano de 2015, e eu sou tão corajosa, mas tão corajosa, que eu devia acompanhar umas 30 mulheres. E eu virei para elas e falei assim, nós vamos fazer um ano de 2015 diferente. Nós vamos ler a Bíblia inteira num ano, e todo dia eu vou dar para vocês os capítulos que vocês vão ler, e a explicação dos mesmos. Gente, que fria que eu entrei. Mas foi essa fria que eu entrei, que eu não fui por mim mesma, mas eu vi que Deus me direcionou, que hoje ela levanta mulheres para serem mergulhadas na verdade da palavra de Deus. Amadas, eu recebo mensagens sérias, eu nunca li a Bíblia toda. Eu tinha 17 anos de igreja, agora com o seu livro, eu estou lendo a Bíblia toda. Eu estou apaixonada pela palavra, já é o 3º ano que eu faço isso. Amadas, não são os frutos apenas, mas é aquele fruto maduro. Hoje a gente estava vindo no avião, né? Eu e Marisa lendo Bíblia, e Efésios fala o quê? Efésios fala que nós somos chamadas para ser pessoas o quê? Maduras. Pessoas maduras, elas têm o quê? Raiz. Elas têm raiz. E às vezes você fala assim, meu Deus, mas é tão difícil, Séries. Eu não sei o que eu fui chamada para fazer. Eu vou te falar. Você pode até não saber a vontade específica de Deus para a sua vida, mas tem uma coisa que é a vontade de Deus para a sua vida. E você não vai fazer isso se você não souber quem Ele é. E Ele só se manifesta através da Bíblia. Ele não se manifesta de outra maneira. Você quer conhecer a Deus? É a Bíblia. É Bíblia, 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 Bíblia. Você e eu fomos chamadas para viver o que está escrito aqui em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de... Eu vou repetir. Povo de propriedade exclusiva de... Amada, deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso já tem muito tempo. Tem muito tempo. Depois desse tipo de piti que eu dei, até então, os outros foram menores. Eu estava 3 dias na cama. Eu falei, eu não vou acompanhar mais essas mulheres, estão me deixando doente. Vocês não têm noção do que é acompanhar mulher, gente. O pastor, ele está rindo, tá, Karine? Ele está rindo mesmo. Né, pastor? Eu vi, você está com máscara, mas eu vi o senhor rindo. Desculpa. Gente, vai, esquece o pastor. Aí, 3º dia, eu falei, eu não vou mais deitada na cama. Aí o Espírito Santo me acordou assim, levanta agora. Levanta agora. E ele me disse assim, sabe por que você vai levantar? Porque a vida que você está aí dentro de você é minha. A vida que você entregou para mim, ela não é mais sua. Agora, o que você carrega é meu. Você não tem o direito mais. E você não está dando nada para ninguém que eu não tenha te dado antes. Gente, se a gente nasceu de novo, se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, se agora Ele dá uma nova vida para a gente, como que a gente fica querendo comandar a nossa vida? Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Não, gente, pelo amor de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser movida pela graça. A fim de quê?
de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Agora, como que você vai falar dele se você não conhece ele? Isso aqui é a vontade de Deus para todo mundo, gente. Para todo mundo. Agora, como que a gente vai fazer isso? Quando a gente conhece ele. Por isso que aqui em Oséias ele fala assim: o meu povo está sendo destruído porque não conhece. Amados, nós precisamos voltar para ele. Sabe? Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos deixar ele voltar a ser o centro da nossa vida. Nós precisamos parar de cada dia estar olhando para a mulher. Cada dia a gente quer ser uma mulher que está aí na lida. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você quer ser outra pessoa, todas as vezes que você quer ser outra pessoa, você está dando uma abertura no mundo espiritual para você passar por tudo aquilo que aquela pessoa passou. E você não vê o processo. Muitas vezes você só vê o resultado final. Eu posso falar para vocês: não queira passar pelo que eu já passei. Não queira. Não queira. O caminho que eu percorri foi duro, foi doído. E se eu cheguei onde eu estou, se chama graça de Deus. Graça sobre graça. Amadas, vamos parar de olhar para o lado. Vamos parar de olhar, sabe? Vamos parar. Vamos voltar para o que está escrito aqui em Hebreus 12, versículos 2 e 3, que diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você acha que você já sofreu o suficiente? Comece a se limitar por aquilo que Jesus sofreu por você. Esse precisa ser o meu e o seu parâmetro. E não o parâmetro das pessoas que estão ao nosso lado. Porque não existe tentação maior do que a qual nós podemos suportar. Junto com cada aflição, Ele vai dar o escape. Agora nós precisamos entender que esse escape não tem a ver com o que nós planejamos ou com o que nós fazemos. Esse escape vem por causa de algo que se chama graça. Graça de Deus. E para terminar, eu quero te falar algo. Deus, Ele te chama do jeitinho que você está. Mas o mais lindo é que Ele quer te usar como você é. Não precisa de você chegar e querer ser outra pessoa. Não, vem do jeito que você está. Mas não queira ser transformada por você mesma. Porque Deus, Ele tem um plano lindo para a sua vida. Ele vai te usar, é de acordo com o seu interior. Ele conhece o mais profundo do seu interior. Ele conhece. E eu posso te falar, quando você aceita o chamado de Deus, depois que você diz sim para Ele, aí Ele vai começar a te revelar que você é, e você vai ver que você não presta. Mas ainda assim Ele te ama. Porque as suas falhas nunca serão um impedimento para que você seja usado por Ele. Mas a sua desobediência, sim. Sabe? Abre lá para a gente terminar. Gente, eu falo que o Espírito Santo é bonitinho demais. Celeste, eu fico impressionada. Eu fico assim impressionada. Eu vim, um avião, tentando escutar o Espírito Santo, colocar isso em ordem. E eu li o livro inteiro de Efésios dentro do avião. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, e olha que eu venci a tentação em nome de Jesus. Pastora Karine me colocou no hotel do lado de um shopping. Venci, não saí do hotel, tá, pastora? Para a honra e glória do nome do Senhor, porque eu sabia que eu precisava ficar com Ele. Eu sabia que Ele queria mudar a palavra. E eu falei, Marisa, antes da gente entrar no quarto e ver aquelas cestas maravilhosas, eu falei, você vai passar fome se não tiver nada no quarto, querida? Porque eu preciso sentar. A gente chegou no quarto, tinha 2 cestas maravilhosas. Deus é bom, bonitinho demais. Bonitinho demais. Aí eu sentei e estou lá pelejando, a Marisa está assim, você não vai falar Efésios não? Eu falei, não, Deus mudou tudo. Aí a hora que a Celeste falou assim, gente,
o versículo, você usou uma palavra, Celeste? Divisa, como é que você usou? Divisa. Hebreus 4. Aí eu cutuquei a Marisa, vem cá, abri meu iPad, olha aqui como é que eu estou terminando essa palavra. Eu entendi tudo. Porque não tem a ver comigo. Amadas, eu vou falar uma coisa com vocês. Falei com a Marisa, sabe quantas palavras eu tenho aqui só no meu iPad? Hoje eu estava olhando. 182 palavras. Eu posso falar para vocês, eu não me movo por nenhuma delas. Porque eu quero ser movida pela graça. Eu não quero. E eu falei com a Marisa hoje, falei, amiga, eu só sento com a Bíblia e com o iPad na mão. Deus não me deixa sair disso. Mas hoje eu tenho entendido que quando você sai disso, muitas vezes o conhecimento vem, ele incha, e você deixa de ser movido pela graça, e você começa a ser movido por aquilo que você sabe, sem Ele. Amados, quando nós deixamos de ser movidos pela graça, algo que te faz dependente de Deus, a gente corre de ser igual Saul. Saul foi chamado, foi escolhido e foi ungido. Mas ele não conseguiu cumprir o propósito de Deus, porque ele se apegou mais aos dons, ele se apegou mais àquilo que Deus fez por ele, do que pela beleza de quem Deus é. E quando você é apaixonada pela beleza de quem Deus é, você não se move mais sem Ele. Porque você entende que não se trata de vir aqui, de falar o que eu quero, mas de falar o que Deus quer falar com vocês. Hebreus 4. Versículo 4. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fica de pé. Queria chamar os levitas aqui. Sabe, amadas, eu quero te convidar nestes dias a deixar Ele formatar de novo o teu coração. Eu quero te convidar nesses dias a entender que você não vai ouvir aqui talvez coisas que você nunca ouviu, porque o extraordinário, ele não está naquilo que é extraordinário aos olhos do mundo, mas o simples de Deus, ele tem um poder extraordinário. E ainda que Deus não vá vir a falar aqui coisas novas, através da palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Ele pode fazer do simples algo novo em você. Algo novo. Mas eu e você, nós precisamos deixar, sabe, nestes dias, Ele mexer no mais profundo do nosso coração, no nosso interior, sabe, que seja mesmo aqui dias de cura, dias da gente escolher não sermos mais movida pelo que a gente sabe, pelo nosso discernimento, pelos nossos dons, pelo que a gente tem, não, mas que a gente possa ser movida para estar no centro da vontade dEle, e voltarmos de verdade a sermos movidas pela Tua graça. É isso que eu oro, é isso que eu quero orar com vocês, para que o Senhor possa nos levar para esse lugar lindo, que muitas vezes aos nossos olhos pode ser simples, mas Ele vai ser poderoso na nossa vida. E nós vamos sair daqui, quando terminar esses dias, ainda que a gente vai voltar para casa e não ver muita coisa mudada ali, eu quero falar para vocês,
Você pode até chegar a estar a mesma coisa, mas dentro de você vai ter algo novo. Vai ter algo extraordinário. Vai ter algo simples, mas que você vai poder trabalhar para que os seus olhos comecem a contemplar aquilo que Jesus fez na sua vida aqui estes dias, em nome de Jesus. Não retroceda, mulher. Eu sei que o Senhor estabeleceu tudo isso aqui. E eu sei que Ele vai depositar dentro de nós tesouros que vão alcançar lugares que nós nem imaginamos que vão chegar. Em nome de Jesus, amém? Vamos louvar e depois nós vamos orar.